E aí, pessoal, tudo bem? Retornamos aqui com mais um vídeo, na nossa sequência lá da revisão do SAEP, tá certo? Então, algumas semanas eu não postei por conta que eu gravo o vídeo conforme as aulas de segunda-feira, né? A gente sabe que na nossa escola a disciplina de matemática ficou na segunda-feira, né, devido a essa questão da pandemia, certo? Então, por conta de algumas segunda ou feriado, ou não ter aula, certo? Então, eu estou gravando somente conforme vai passando, tá ok? Esse descritor 18, para o pessoal da escola, eu já passei, tá certo? Só que eu estou gravando o vídeo para continuar a sequência, porque no final dos 37 descritores, eu pretendo fazer uma playlist, né, para ficar tudo aí, né, legalzinho, porque com essa playlist aí o aluno do ensino fundamental pode dar uma revisão geral, né? Qualquer descritor não é que vai abranger quase todos os assuntos do sexto ou nono ano, tá certo? Outra coisa também que eu quero falar é o seguinte, né? Vocês vão ver hoje no slide, né? Nos outros eu sempre coloco SAEP 2020, porém, algumas semanas recebemos uma informação que em 2020 não vai haver SAEP, né? Então o aluno não vai ser avaliado em 2020. Mas mesmo assim eu estou colocando, né, terminando minha playlist para próximo ano, não é? E assim que tiver, a gente não sabe quando vai retornar, não é? O engraçado é que outras coisas se diz serviço essencial e já, né, se pode aglomerar em vários lugares, né? Só não na escola. Então isso aí eu não entendo, mas isso não depende da gente e vamos lá, né? Então a gente vai continuar aqui, né, no canal eu postei até o descritor 17, esse aqui é o 18, né? Lembrando que os alunos já fizeram essa atividade já, tá certo? E também é o seguinte, quando a gente começou lá no início da pandemia que paralisou a aula, eu já dei uma revisão geral com isso aí, tá certo? Com esse descritor de hoje. Porém, é sempre bom reforçar, né? Que eu vejo muita dificuldade nos alunos, né? Até no ano, ele atrapalha um pouco com essa questão do assunto que vai ser hoje, né? Então, vamos lá. Né, como eu falei, sai matemática do nono ano, né, não vai ser em 2020, por isso que eu coloquei 2020, certo? Comigo, né, professor Marcelo Oliveira, e vamos lá, né? Então, nesse descritor 18, a gente vai efetuar cálculos com números inteiros, né, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, basicamente aquele conteúdo lá que você vê no sétimo ano, né? Temos os números inteiros e a gente já aprende a operar com ele, né? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, né? Temos também raiz quadrada, mas raiz quadrada, a gente sabe que só existe raiz quadrada de número inteiro positivo, né? Não de número negativo, não é porque a gente não tem lá pela regra do, da radiciação, a gente não tem nenhum número que ao quadrado fique positivo, tá ok? Mas vamos lá. Então, vamos logo primeiro para a subtração, né? Números inteiros a gente já abordou já na reta numérica, né? Números inteiros são aqueles números que é o zero, os positivos e os negativos, tá bem? Então, é o seguinte, na situação aqui, para facilitar, a gente vai partir do seguinte pressuposto, tá certo? Todo número que for positivo, né, a gente associa a uma quantidade que a gente dispõe, né? E todo número negativo a gente vai associar a uma quantidade que a gente está devendo, que a gente não tem, a gente tem que pagar. Tá? É isso, basicamente o que acontece lá no saldo de conta, não é? Até porque quando o professor vai abordar esse conteúdo, ele sempre exemplifica com a questão de saldo de conta. Até tem várias questões, né? Ele pede as questões lá, toda vez que você coloca o dinheiro na conta, o saldo é positivo. Se você está devendo, o saldo é negativo, né? Representado por um número negativo, né? Então vamos lá para ficar bem fácil o seguinte, né? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Então imagine que eu tenho isso aí, né? Eu tenho mais 5, tá certo? Que está somado com o número mais 2. Isso aí é muito simples, ok? Então a gente pode fazer de várias maneiras, né? Se eu posso fazer logo rápido, então é o seguinte, né? Se eu tenho a quantidade 5, em outro lugar eu tenho uma quantidade 2, né? Lembrando que é o sinal de mais, né? O sinal positivo representa a quantidade que a gente tem, né? Ou seja, eu tenho isso aí.
Então, se eu tenho uma quantidade 5 em outro lugar eu tenho uma quantidade 2, estou somando essa quantidade, é muito simples, né? No final vai ficar quanto? Né? No final eu vou ter uma quantidade, tá certo? Deixa eu ver aqui. No final eu vou ter uma quantidade, né? Igual a quanto? Eu tenho 1 mais 5 mais 2, eu vou ter uma quantidade igual a 7. Né? Ou seja, eu vou ter mais 7. Porque são duas quantidades que eu tenho. Né? Eu estou somando duas quantidades que eu tenho. Lembrando que esse número positivo a gente pode colocar sim ou não. Tá bem? Então, a outra maneira da gente fazer, pessoal, é a gente eliminando os parênteses. Tá ok? Então, eu vou eliminar o parêntese. Quando eu elimino o parêntese, eu vou usar lá uma regrinha, tá bem? Vou usar a regrinha do sinal. Não é a regrinha do sinal, do jogo de sinal, que a gente também vai utilizar muito em multiplicação e divisão, né? Qual é a regrinha do sinal? Veja bem, essa regrinha serve para eliminar parênteses, multiplicar e dividir, né? Porque como a gente tem agora números inteiros, no final esse número vai ter que vir acompanhado de um sinal, ou positivo ou negativo. Lembrando que o sinal positivo, como lá na reta numérica, a gente pode colocar ou não, isso aí é uma opção. Porém, o negativo a gente tem que colocar, tá certo? Então, essa regrinha de sinal é assim, ó, veja bem. Então, quando eu estou operando dois números, então, se eu tenho lá esses números, né, com sinais positivos, ou seja, se eu tenho dois sinais positivos, né, então eu vou trocar esses dois por outro sinal positivo, tá bem? Se eu tiver um número negativo e estiver operando com outro número negativo, também a gente vai trocar por um positivo, tá certo? Ou seja, se eu tenho dois sinais positivos, eu vou trocar por um positivo. Se eu tenho dois sinais negativos, eu vou trocar esses dois por um negativo. Positivo, desculpa. E se eu tenho um negativo com um positivo, tá certo? Então eu vou trocar esses dois sinais e vou deixar ele com um negativo. Tá certo? Também se eu tiver um sinal de mais, né? E um de menos, né? Eu vou trocar por um sinal de menos. Então, resumindo aqui, pessoal, é muito simples, né? Veja que quando a gente tem sinais iguais, a gente troca por um sinal positivo. E quando a gente tem sinais diferentes, a gente troca por um negativo, tá certo? Ou seja, dois sinais de mais, né? Ou multiplicando dois sinais de mais, ou mais por mais, né? Como alguns professores falam. Então, dois sinais de mais eu vou trocar por um de mais. Dois sinais de menos eu vou trocar por um de mais. Um sinal de menos e um de mais eu vou trocar por um de menos. E um sinal de mais e outro de menos também vou trocar por um de menos. Tá certo? Então, sinais iguais, troca por um sinal positivo. Sinais diferentes, troca por um negativo. Tá certo? Ok? Então, para eliminar os parênteses aqui, eu vou fazer o seguinte. Como aqui eu não tenho nenhum sinal na frente, é como se eu tivesse um positivo. Né? É como se eu tivesse aqui um positivo. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu quero eliminar esse parênteses. Então, veja que eu tenho um sinal aqui e um sinal aqui. Né? Eu quero tirar esse parênteses, não pode ficar dois sinais. Então, eu tenho que trocar esses dois por um. Então, ó, dois sinais positivos a gente troca por quê? Por um positivo. Então, aqui vai ficar mais 5. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu quero tirar esses dois sinais para tirar o parênteses aqui. Se eu tirar o parênteses, eu vou ficar com dois sinais. Eu não posso ficar, tenho que ficar com um. Então, eu vou pegar esses dois sinais e trocar por um positivo. Então, vai ficar assim. Tá certo? Então, duas quantidades positivas, né? Eu tenho 5 e eu tenho 2. No final eu tenho quanto? Se eu tenho, é positivo. Né? Então, isso aqui vai ficar... desculpa aqui. Né? Vai ficar 7 positivo, ou seja, eu tenho 7. Né? Lembrando que aqui a gente coloca o sinal ou não. Tá bem? Então, é isso aí. Né? Então, se eu quero operar aí, eu elimino primeiro os parênteses e fica mais fácil. Tá certo? Então, usando a regra dos sinais, então a gente lá elimina todos os parênteses, tá ok? Vamos lá para mais um exemplo, tá certo? Vou fazer alguns exemplos aqui. Então, exemplo 2, agora eu tenho uma subtração. Ó, veja, tá vendo? Eu tenho um número negativo subtraindo outro número negativo. Então, para ficar melhor aqui, pessoal, para representar, ou seja, o que eu estou devendo e o que eu tenho, então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar o parêntese, né?
usando a mesma regra, não é? Usando a mesma regra, né? Então a gente sabe que, só para relembrar aqui, dois sinais positivo troca por um positivo, não é isso? Dois sinais negativo, a gente troca por também um positivo, tá certo? E sinais diferentes, né? Ou seja, um menos com mais ou mais com menos, a gente troca isso, tá certo? Por sinais negativos. Certo? Sinais iguais, troca por positivo. Sinais diferentes, troca por negativo. Então, lembrando que aqui na frente, ó, como não tenho nada, é como se eu tivesse sinal positivo, né? Então, veja que agora quero eliminar o parênteses, eu tenho esse sinal aqui e esse sinal aqui. Né? Ou seja, se eu eliminar o parênteses, eu vou ter dois sinais, um positivo e um negativo. Eu não posso ter dois, eu tenho que deixar somente um. Então, aqui é só olhar aqui, ó, um positivo e um negativo, então isso aqui vai ficar negativo, né? Ou seja, vai ficar menos 3. E aqui agora eu tenho o seguinte, ó, eu quero eliminar o parênteses e eu tenho dois sinais negativos, né? Não pode ficar dois sinais junto, né? O parênteses serve justamente para separar eles dois. Então, se eu quero tirar o parênteses, eu tenho que tirar, né? Tenho que deixar somente um sinal. Então, aqui, ó, eu quero trocar dois sinais negativos, vai fazer o quê? Vai ficar um positivo. Então, aqui vai ficar, ok? Então, veja que agora eu tenho um número positivo e um número negativo. A gente falou, né, que é o seguinte, todo número negativo é como se eu tivesse devendo essa quantidade. E todo número positivo é como se eu tivesse esse valor, tá certo? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Então, esse menos 3 eu estou devendo, né? Só que eu tenho 12. Né? Então, no final aí, quando eu operar essa conta, eu vou ficar devendo ou vai sobrar alguma coisa para mim, né? Então, eu tenho 12, suponha que eu tenho 12 reais, estou devendo 3. Então, eu vou ficar devendo, se eu pagar os 3 pela quantidade que eu tenho, eu vou ficar devendo ainda ou vai sobrar para mim, né? Então, simples. Então, fica assim, ó. Se eu tenho 12, né? E vou lá, devo 3, se eu der os 12, vai me voltar troco, né? Porque 12 é maior do que 3, né? Ou seja, eu tenho mais do que estou devendo. Então, no final, eu vou ficar com uma quantidade positiva, né? E agora, se eu entrego 12, eu vou receber quanto de volta? Né? Se eu entrego 12, estou devendo 3. Quando a pessoa tirar 3, né? É como eu tenho 12, se tirar 3, fica quanto? Isso mesmo, vai ficar 9. Né? Ou seja, se eu estou devendo 3, mas eu tenho 12, eu vou pagar os 3, no final eu vou ficar com 9. Né? Outra maneira de fazer isso é o seguinte, pessoal. É o seguinte, né? Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai o número menor do maior, né? E no final coloca o sinal do número maior. Tá certo? Então eu não gosto de fazer assim porque os alunos confundem muito, mas é assim, ó, né? Se aqui eu tenho, ó, eu tenho que ter um sinal aqui. Então, qual é o número maior? 3 ou 12? É 12. Então eu vou pegar o sinal do 12. Então vai ficar aqui. O sinal no final vai ficar positivo. E agora eu subtraio os valores. Ó. Eu tenho 12, e se eu tirar 3, vai ficar 9, né? Então vai ficar mais 9 no final, tá ok? Então pronto, é isso aí, certo? Então não tem dificuldade, tá certo? Então, eliminar o parênteses e fazer a operação, né? Eu tenho, estou devendo essas coisas, né? Então, vamos lá para mais um exemplo. Agora já está aqui já, pessoal, bonitinho, ó. Não precisa nem eliminar parênteses, porque já está eliminado aqui, né? A gente já aprendeu a eliminar parênteses e agora, né? Então, isso aqui, muito fácil. Isso aqui está dizendo o seguinte, eu tenho 15 reais, né? Mas eu estou devendo 7. Né? Eu vou ficar com algum valor para mim ou não? Né? Então, se eu tenho 15 e estou devendo 7, se eu pagar os 7, sobra quanto para mim? Isso mesmo, sobra 8. Né? Como sobra 8, é mais 8, mas o mais eu coloco se eu quiser, não é isso? Então, o mais eu coloco se eu quiser. Tá bem? Então, fácil, simples, não tem nenhuma dificuldade, né? Então, estou devendo e pago, estou devendo e pago, pago, estou devendo, né? Então, por aí vai, tá certo? O outro é esse aqui, né? Certo? Então, eu tenho isso aqui, ó. Estou devendo, tô devendo 10, né? E eu tenho 13. Né? Então, a mesma coisa, né? Aqui eu tenho, estou devendo 10 e eu tenho 13. Se eu pagar os 10, eu vou ficar devendo ainda ou vai sobrar para mim? Né? Então, se eu tenho 13 e pago 10, sobra quanto a mim? Sobra 3, não é isso? Então, pronto.
né? Toda vez, ó, veja que o que eu tenho é maior do que o que eu estou devendo, né? Por isso que vai ficar alguma coisa para mim. Se eu estiver devendo mais do que eu tenho, eu vou pagar uma quantidade, mas ainda vou ficar devendo, tá certo? Então vamos lá. E agora é o seguinte, pessoal, como a gente tem vários, né, uma sequência de números aí para a gente resolver. Então, vê bem, é muito simples pelo seguinte, né? Ó, veja, se você observou, quando a gente tem sinais, quando a gente tem números com o mesmo sinal, né? A gente soma esses números, né? Ou seja, veja bem, se eu tenho uma quantidade de 5 com uma quantidade de 2, eu vou somar essas duas quantidades, né? Ou seja, eu tenho mais 5 mais 2, no final eu vou somar, vai dar 7. Ou, por outro lado, se eu tiver devendo também duas quantidades, ou seja, se eu tiver, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho o seguinte, né? Imagina que eu tenho menos 5 e menos 8, vamos supor, né? Então veja que eu tenho dois números negativos, ou seja, eu estou devendo duas quantidades. Se eu estou devendo duas quantidades, né, e não vou pagar nenhuma, no final, se eu quero saber quanto eu estou devendo, eu tenho que fazer o que com essas quantidades? Né? Eu tenho que somar essas dívidas. Né? Então, eu tenho que somar essas dívidas. Então, quando eu tenho isso aqui, estou devendo 5 e estou devendo 8, no final eu vou estar devendo quanto? Então, eu vou estar devendo as duas quantidades, que vai dar 13. Né? Ou seja, é praticamente o seguinte, né? Veja que a gente troca dois sinais positivos por outro positivo, dois sinais negativos por outro positivo. Então é como se fosse o seguinte: toda vez que a gente tiver números com o mesmo sinal, a gente soma, né? E números com sinais diferentes a gente subtrai, tá certo? Então aqui, para a gente fazer isso aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer tudinho é eliminar o parênteses, tá certo? Eu vou eliminar todos os parênteses para deixar, para não estar fazendo de dois em dois, né? Eu faço dois, depois dois. Então a primeira coisa que eu faço aqui é eliminar o parênteses, né? Lembrando da regrinha, ó, sinais diferentes, um positivo ou um negativo, a gente troca por um negativo, né? Então aqui vai ficar menos 5, tá certo? Um negativo com outro negativo, se eu tirar o parênteses, fica dois negativos, a gente troca por um positivo. Então aqui vai ficar mais 3, tá certo? Aqui de novo, ó, dois sinais diferentes, troca por um negativo. Dois sinais iguais, troca por um positivo, né? Dois sinais iguais, também troca por um positivo. Então vai ficar aqui mais 11. E agora vai ficar aqui, né? Aqui não tem, vai ficar menos 4, repete. Aqui, dois sinais diferentes, troca por um negativo, né? E aqui vai ficar menos 1. E aqui mais 3. Pronto, pessoal. É para não ficar fazendo de dois em dois, o que, é que a gente faz é o seguinte. Então, eu vou separar tudo que eu tenho com tudo que eu estou devendo. Tá certo? Eu vou somar tudo que eu tenho à minha disposição e vou somar do outro lado tudo que eu estou devendo, porque aí, dependendo do total que eu tenho, eu vou pagar e ver se eu estou devendo ou não, né? Então, vamos fazer o seguinte, isso aí você pode escolher, né? Coloca de um lado número negativo, do outro positivo, ou de um lado positivo e outro negativo. Então, faz o seguinte, né? Tudo que é positivo, vou colocar do lado esquerdo, né? Ou como uma reta numérica, vou colocar negativo do lado esquerdo, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui esse menos 5, tá certo? Aqui, menos 1, menos 4, menos 3 e menos 1, tá certo? Então, ó, peguei aqui menos 5, menos 1, menos 4, menos 3, menos 1. Então, tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui é o que eu devo, né? E agora eu vou pegar tudo aqui, o que eu tenho, né? Então, vou ver aqui agora o que eu tenho. O que eu tenho é o seguinte, né? Eu tenho mais 3 aqui, mais 23, mais 11, né? E aqui, mais 3 novamente, né? Então, tenho esse e tenho esse, né? Então, veja aqui,
Daqui para cá, né, é tudo que eu tenho. E daqui para cá é tudo que eu estou devendo, né? Então, faz o seguinte, eu vou somar todas as minhas dívidas, né? Então, veja, estou devendo 5 e em outro lugar estou devendo 1. Então, no final, estou devendo 6, né? 6. No outro lugar, estou devendo 4. Se eu somar 6 com 4, né, minha dívida, vou estar devendo 10. Devendo 13, devendo 14. Então, no final, estou devendo 14, né? No final, estou devendo 14. E agora eu vejo quanto eu tenho, né? Para pagar, ou se não, para ver se pagar pelo menos uma parte e ficar devendo o resto. Então, aqui vai ficar o seguinte, né? Eu tenho aqui 3 com 23, vai dar 26, né? 26 com 11. 26 com 11 vai dar 37, né? 37, né? Com 3, não é isso? 37 com 3 vai dar justamente 40. Então, no total, eu tenho 40, não é isso? Então, veja que no final eu estou devendo 14, mas eu tenho 40, né? Se eu pagar, vai sobrar para mim ou não? Claro que vai sobrar, porque eu tenho mais do que estou devendo, né? Então, se eu tirar, né, 14 de 40, vai dar quanto? Certo? Se eu tirar 4, dá 36. Se eu tirar 14, vai dar 26, não é isso? Né? Então, no final, sobra para mim 26. Né? Se sobra, é positivo, né? Mas o positivo eu coloco se eu quiser, tá bem? Então, não tem dificuldade nenhuma, né? Eliminou o parênteses e faz as, né? As contas. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com soma e subtração, tá certo? Só que agora a gente vai ver a multiplicação e divisão, que é mais fácil, né? Muito mais fácil. Na multiplicação e na divisão, a gente vai fazer a mesma coisa com os sinais, tá ok? Então, eu tenho lá jogo sinal. Quando eu multiplicar sinal, agora é a mesma coisa de trocar sinal, tá certo? Então, vai ficar assim. Se eu tiver 2 negativo, vai ficar também positivo. Se eu tiver um negativo com um positivo, vai ficar um negativo. E se eu tiver um positivo com um negativo, também vai ficar negativo, tá ok? Então, a mesma coisa, né? Então, agora só que é multiplicação. Então, na multiplicação, a gente vai multiplicar, só que no final esse número vai ter que ter um sinal, né? E esse sinal, justamente, a gente usa a regrinha do sinal, né? Se eu tenho... vou trocar 2 positivo por um positivo, 2 negativo. Ou seja, resumindo é o seguinte, né? Sinais iguais no final vai dar positivo, sinais diferentes no final vai dar negativo, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, veja, veja o sinal, ó, um positivo com negativo, né? Mais com menos, se eu tenho um mais e um menos, no final vai dar menos, não é isso? E agora eu faço a multiplicação, ó. 5 vezes 3, 15, né? Muito fácil, muito simples, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá para mais um, tá certo? Né? Então vou botar logo tudo aqui, tá certo? Vou botar isso aqui porque a gente vai resolvendo, tá bem? Então deixa eu colocar só aqui, né? Isso aqui a gente viu que deu menos 15, né? E aqui também, vejam, né? Dois sinais iguais, então menos com menos, no final vai dar um sinal de mais, né? Menos com menos vai dar mais, 14 vezes 10, não é só acrescentar um zero aqui, vai dar 140, tá certo? Lembrando que esse sinal de mais, a gente pode colocar, né? Ou não, tá certo? A gente pode colocar ele ou não, tá bem? E agora vamos fazer o outro aqui, né? Vamos fazer isso aqui, né? Então, aqui, ó, mesma coisa, né? Então, eu tenho mais 3 e mais 5. Mais por mais, nas iguais também dá mais, né? Não precisa colocar. E 3 vezes 5, 15, tá certo? Então, muito fácil, muito simples, é mais fácil do que a soma e a subtração, né? Então, ó, dois sinais iguais no final dá positivo, dois sinais diferentes no final dá negativo, né? Foi o que aconteceu aqui, ó. Dois sinais diferentes, negativo, dois sinais iguais positivo e dois sinais iguais positivo, né? Relembrando que o positivo colocamos se a gente quiser, não é isso? Né? Ah, tem outro aqui. Vamos lá, mesma coisa, né? Ó,
Sinais diferentes, negativo. 15 vezes 2, 30, né? Muito fácil, muito simples e vamos lá adiante, né? Vamos agora na divisão, né? A divisão é a mesma coisa, pessoal, só muda a operação, né? Em vez de multiplicar, vai dividir. Só que o sinal é a mesma coisa, né? Então, ó, sinal negativo com positivo, no final vai ficar negativo, né? Então, eu tenho 10, dividir para 5, cada um vai ganhar 2. Né? Aqui, ó, menos com menos. Se eu tenho menos, né, dois sinais de menos, no final vai dar mais, né? Positivo, coloco ou não, né? Vou colocar aqui. Então, 12 dividido por 4, cada um recebe 3. E aqui, ó, dois sinais positivos, mais com mais, vai dar mais. 3 dividido por 3, vai dar 1, né? E mais aqui, dividido, né? Aqui teria o sinal de menos, tá certo, pessoal? Eu que errei, né? Mais por menos aqui vai dar 1 menos. 45 dividido por 15 vai dar 3, né? Então, ó, dois sinais diferentes, negativo. Dois sinais iguais, positivo. Dois sinais iguais, positivo. E dois sinais diferentes, negativo, tá certo? Então, é muito fácil, não importa se o menos vem primeiro ou o mais, né? Dois sinais diferentes, negativo. Dois sinais iguais, positivo, tá ok? E agora vamos para a potenciação. Potenciação a gente sabe que é o seguinte, pessoal. Potenciação a gente já viu lá no sexto ano, né? A gente sabe que a gente tem uma base, né? Que é esse número aqui, e eu tenho um expoente. Né? E a gente sabe que a base, isso aqui está representando a multiplicação, e a base vai ser repetida quantas vezes tem no expoente. Né? Então veja que a base é menos 3, então eu vou repetir menos 3 quantas vezes? Vou repetir menos 3 duas vezes. Né? Então isso aqui é uma multiplicação. Né? Então na multiplicação, ó, menos por menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9, né? Ou seja, isso aí vai dar 9. Tá ok? Lembrando o seguinte agora, pessoal, eu só trouxe aqui para trazer uma diferença, né? A base, quando ela está no parênteses, ela é diferente quando está sem parênteses, né? Por quê? Porque é o seguinte, veja, quando eu tenho um parênteses elevado ao quadrado aqui, a base é tudo que está dentro do parênteses, nesse caso é o menos 3. Quando eu tenho sem um parêntese, a minha potência é isso aqui, ó. Né? Então, esse sinal de menos está fora da minha base. Então, é totalmente diferente disso aqui. Por quê? Porque agora eu tenho 3 ao quadrado, um sinal de menos na frente. Então, para resolver isso aqui é muito fácil. Eu repito o 3 duas vezes. Né? Então, isso aqui vai dar 9. Né? 3 vezes 3 dá 9. Porém, tem esse sinal aqui ainda. Ó. Então, esse sinal aí eu vou e coloco aqui. Né? Então, veja que é diferente. Né? O que está dentro do parênteses é uma coisa, quando está fora é outra. Tá certo? Então, cuidado aí, porque muita gente erra. Tá? E agora tem isso aqui, né? Menos 1 elevado ao cubo, a mesma coisa, né? Então, eu tenho a base, é menos 1, e elevado ao cubo, ou seja, eu tenho que repetir isso 3 vezes. Né? Então, vai ficar menos 1. Ó, tá dentro do parênteses, então menos entra, né? Então, aqui, ó, menos 1. Menos 1, né? Desculpa a letra aí, que eu estou fazendo meio apressado para o vídeo não ficar muito extenso, né? Como, né, isso aqui, o vídeo vai ficar um pouco extenso, porque também esse assunto aqui é assunto para várias aulas, né? Então, aqui eu tenho, ó, menos por menos dá mais, né? Lembrando que a gente troca dois sinais de menos aqui, fica um mais, se eu trocar esses dois, tá certo? E se eu trocar isso com esse de menos, vai dar menos, então no final vai dar menos, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Né? Então, isso aqui vai dar menos 1. Ou você faz assim, ó, quando eu tenho uma base negativa e o expoente é ímpar, o número dá negativo. Se eu tenho uma base negativa e o expoente é par, por exemplo, se aqui fosse 2, 4, 6 ou 8, ou 10, ou por aí vai, no final daria positivo, né? Porque eu tenho uma quantidade positiva, tenho uma quantidade de par de sinais negativos, né? E pronto, pessoal. E agora eu deixei aqui somente uma expressãozinha numérica para a gente resolver, né? Lembrando que a expressão numérica é igualzinha de lá do sexto ano, né? Primeiro resolve o parênteses, depois colchete de chaves, e as operações a gente faz o contrário, né? Primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então a regrinha é praticamente isso aqui, ó. Primeiro resolve o parênteses, depois o colchete e depois as chaves. Certo?
Então, resolvendo isso aqui rapidinho, vai ficar o seguinte, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o parente. Então, eu tenho isso aqui e eu tenho esse, tá certo? Tem que resolver esses dois, né? Então, o que a gente não vai resolver, a gente repete, tá certo? Aqui, 25. Aí, agora, se eu tenho... aqui eu só tenho uma divisão para resolver, né? 18 dividido por 3 vai dar 6, né? 6, como não tem sinal aqui, eu boto aqui. Tem sinal de menos, eu repito. Boto aqui, ó. Aí, vezes isso aqui, as chaves, né? Deixa eu ver aqui, a chave ficou meio feiosa. Chave 5 menos 18, não é isso? Menos o resultado desse parênteses, né? Agora veja que nesse parênteses a gente tem uma multiplicação e subtração. Então resolve primeiro quem? Primeira multiplicação, né? Então a gente resolve primeiro que a gente aprendeu por último para depois no começo, né? Então a gente aprendeu por último multiplicação. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 5, isso vai dar 20. Não é isso? 20. 20 menos 4, né? Então eu tenho 20, estou devendo 4, vou ficar com 16 ainda, né? Então o resultado aqui vai dar 16. Então, como 16 é positivo, eu posso colocar só o 16 aqui, não é isso? E aqui vai fechar. O parênteses sumiu. Pronto. Não tenho mais parênteses, né? Então vou resolver quem agora? O colchete, né? O colchete está aqui, ó. Né? Então isso aqui vai ficar o seguinte. Né? Ah, tem outro colchete aqui, pessoal. Tá? Desculpa aqui só, tem um colchete aqui, ó. Não é isso? Então, na verdade, eu tenho dois colchetes para resolver, né? Então, resolvo os dois, né? Ó, 25 menos 6. Eu tenho 25, estou devendo 6, né? Se eu dar 25 sobre 6, sobra quanto? 19, não é isso? Então, vai ficar 19 aqui, vezes a chave 5, menos esse valor aqui, ó. Quanto é 18 menos 16? Vai dar 2. Né? E isso aqui vai ficar o seguinte. Isso aqui é fechar a chave, né? Então, veja que eu respondi já o parêntese, o colchete, né? Falta só a chave. Então, a chave vem aqui, ó. Vai ficar 19 vezes... Quanto é isso aqui? 3. E no final vai dar 19 dividido por 3. E 19 dividido por 3 dá quanto? Vezes 3, desculpa. 19 vezes 3, né? 10 vezes 3 dá 30. 9 vezes 3, 27. 30 com 27 vai dar 57. Tá ok? Então, o resultado dessa expressão é 57. Positivo, né? No caso, positivo, tá certo? Então, muito fácil, muito simples. Não temos complicação nenhuma, tá ok? Certo? Então, é isso aí, pessoal. Né? Agora é a vez de vocês, né? Para os alunos, eu já coloquei em PDF lá e resolvi, né? Eu estou deixando aqui somente a sequência, tá ok? Então, primeiro tem que resolver essa expressão, tá? Lembrando que esse 3 que está aqui é multiplicando, então a gente tem aqui, não é? Aí também tem carne, jogo presente aniversário, uma coisa aí, tá ok? Tem essa para resolver o valor de P, que é 2 potências. Tem essa expressão aí, você resolve em cima, depois resolve embaixo, lembrando que está elevado ao quadrado. E também tem essas duas, né? Tem A e tem B, você resolve tudo e vê os valores de A e de B, tá ok? Então, né, chegamos aqui ao final do descritor 18, pessoal, tá certo? Então, são números inteiros, uma revisão, né, um pouco rápida, falar um pouco rápido, porque a gente já viu isso várias vezes, né, mas é só ficar atento lá nos sinais. E é isso aí, pessoal. Então, um abraço para vocês e até breve, tá certo? Então, ficamos